Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar uma entrevista que Reinaldo Azevedo concedeu ao jornalista Breno Altman, que é o criador do site Opera Mundi. Mas antes de comentar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, o joinha para cima, se não gostar, manda o joinha para baixo. E se puder comentar algo aqui embaixo, um bom dia, boa tarde ou boa noite, até isso nos fortalece para que o nosso trabalho aqui cresça. Bom, pessoal, eu vou deixar o link no comentário fixo da entrevista, então, do Reinaldo Azevedo lá no canal Opera Mundi. E o trecho que eu vou analisar aqui, em que o Reinaldo analisa a candidatura de Ciro Gomes, vai do minuto 52 ao minuto 55, para quem quiser eventualmente assistir só esse trecho. Breno Altman, que recentemente levantou uma certa polêmica nas redes sociais, porque durante a discussão sobre quem deveria ser o vice do Lula, e na ocasião ali a discussão era muito forte, como ainda existe também sobre o nome de Geraldo Alckmin, ele teve uma ideia que muita gente achou até que era uma piada. Disse Breno Altman no seu Twitter: para vice na chapa de Lula, nenhum nome seria melhor que Gleisi Hoffmann, a presidenta nacional do PT. De lealdade inquestionável, reforçaria a identidade de esquerda, acrescentaria representatividade de gênero, evitaria briga entre aliados e vem do sul do país. Bom, e não pensem que ele fez isso para zoar, não. Foi sério e fez muito sucesso, enfim. Muita gente, claro, foi lá também dar uma zoada. Eu acho até que concorrentes do Lula devem ter curtido e estarem torcendo para que o conselho de Breno Altman seja ouvido pela cúpula petista. Bom, mas Reinaldo Azevedo ali falou de diversos assuntos, falou sobre Sérgio Moro, sobre o PSDB, Lula, Bolsonaro, e na parte em que ele fala do Ciro, é bom destacar que ele tem a opinião dele, ele faz a análise pessoal, ok? Cada um acha o que quiser, e eu também tenho o direito de assistir, discordar e vim aqui trazer então algumas ponderações. Diz Reinaldo Azevedo quando indagado: Ciro tentou ampliar seu discurso para o terreno da direita, só que ele não tem autoridade para isso, ninguém confia nele para fazer esse tipo de discurso e foi absolutamente ineficaz. Bom, vamos deixar claro aqui o seguinte: Ciro é alguém que dialoga do PSOL ao União Brasil. Mantém seu projeto até agora intocado. Eu tenho assistido Ciro Gomes em diversas entrevistas, seja com atores da direita, seja com da esquerda, ele defende as mesmas ideias. Agora, ele não se furta desse diálogo. Então, quando o Ciro vai num evento, por exemplo, promovido pelo MBL, que pede fora Bolsonaro, aí muita gente, não estou nem falando do Reinaldo não, fala, o Ciro agora deu uma guinada à direita. Quando o Ciro conversa com o Datena, mesmo o Datena tendo sido parte do PT 23 anos, Ciro deu uma guinada à direita. E o problema é que no fundo, que o Reinaldo não expressa, mas que eu acho que é, e eu posso estar errado, é que quando o Ciro faz uma crítica mais dura ao Lula, à Dilma e ao PT, aí muita gente fala, tá fazendo isso para agradar a direita. É mais ou menos isso que muita gente pensa, eu já vou mostrar aqui embaixo que não é bem isso. Ele fala do João Santana e diz que Ciro se descaracterizou, pelo menos no seu discurso, e não adiantou nada. E aqui é um ponto importante, porque ele coloca essa descaracterização do Ciro vinculado à ideia da chegada do João Santana. E muita gente repete isso, acha que foi depois que o João Santana chegou que o Ciro passou a fazer críticas mais duras em relação ao Lula. Não é verdade. Eu vou deixar o link aqui embaixo de uma entrevista que o Ciro concedeu dia 31 de outubro de 2018, não é de 2021, depois que o João Santana chegou, não. O título da entrevista lá, o título colocado pela Folha é: Fomos miseravelmente traídos por Lula. Não farei mais campanha para o PT. E uma das perguntas foi: Cid Gomes cobrou uma autocrítica dos petistas. E quais foram os erros cometidos pelos pedetistas? A resposta do Ciro foi a seguinte: devemos ter cometido algum erro e merecemos a crítica. Mas, nesse contexto, simplesmente multiplicamos por 1 milhão as energias que nos restaram para trabalhar. Fomos miseravelmente traídos. Aí é traição, traição mesmo, palavra dada e não cumprida, clandestinidade, acertos espúrios, grana. Vou repetir, 31 de dezembro de 2018, João Santana não estava descaracterizando o Ciro naquela ocasião. E a pergunta foi, isso pelo Lula? A resposta do Ciro: pelo ex-presidente Lula e suas asseclas.
Você imagina, perguntou o Ciro, conseguir do PSB neutralidade trocando o governo de Pernambuco e de Minas? Em nome de que foi feito isso? De qual espírito público, razão nacional e interesse popular? Projeto de poder miúdo, de poder e de ladroeira. Vejam essa última frase. O PT elegeu o Bolsonaro. Discurso que o Ciro está repetindo de lá para cá. De fato, o Ciro até 2018 mantinha uma ilusão, coitado, de que o PT o apoiaria. E aí, depois de 2018, ficou claro que o compromisso do PT não é com o Brasil. Porque o que fizeram ali foi mentir para o povo brasileiro, apresentando o Lula candidato sem poder ser. Lula estava preso. Não é aqui de ver se a prisão era justa ou injusta. Não tinha tempo hábil de reverter o que foi revertido tempos depois. Então ali todo mundo sabia que o Lula estava inelegível por conta da lei da ficha limpa que ele próprio sancionou. E aí o PT prefere apostar no Haddad, um candidato que tinha perdido a reeleição na prefeitura de São Paulo. Alguém sentado na cadeira de prefeito perde em todas as urnas para alguém como João Dória. É isso, o Haddad ficou em segundo lugar, mas teve menos votos que votos brancos e nulos na capital paulista. E o PT acha que esse indivíduo, por mais bem intencionado que era, não estou aqui desqualificando a pessoa do Haddad não, mas essa aposta nele foi, me parece, algo assim, surreal, inacreditável. E aí, dali pra frente, olha, não dá mais. O Ciro simplesmente passou um risco e falou, olha, com o PT não dá mais. Então, se existia alguma chance e proximidade até aquela eleição, de lá pra cá o Ciro deixou claro, palanque com o Lula, não mais. E uma outra pergunta que foi feita em 2018. A postura do senhor não inviabiliza uma reaglutinação das siglas de esquerda? Vejam a resposta do Ciro. Não quero participar dessa aglutinação de esquerda. Isso sempre foi sinônimo oportunista de hegemonia petista. Quero fundar um novo campo, onde para ser de esquerda não tem que tapar o nariz com ladroeira, corrupção, falta de escrúpulo, oportunismo. Isso não é esquerda, é o velho caudilismo populista sul-americano. E sobre essa questão de estar sendo ineficaz ou não, vamos supor que o Reinaldo Azevedo esteja correto em dizer que o Ciro se descaracterizou para agradar a direita. Foi ineficaz isso, Reinaldo Azevedo? Se a gente observar, o Ciro não decolou nas pesquisas. Ok, não decolou mesmo, né? O Ciro oscilou ali 9, 10, 11, 12, aí vai para 8 em alguma pesquisa, 9 de outra, 10. Tá aí, né? Nessa casa, vamos colocar aqui na média 10%. Vivemos um cenário em que dois mitos podem fazer de tudo, por enquanto. Que tapa o nariz e fala, voto no Lula, voto no Bolsonaro. Só que nesse momento o povo não está preocupado com eleições ainda. Mas vamos pegar um ponto importante. De 2019 para cá, vários nomes entraram e saíram dessa corrida para 2022. Por exemplo, o Mandetta continua candidato. Saiu a notícia que ele tinha desistido, ele mesmo desmentiu, falou que foi um ruído interno no novo partido, já que o Bivar também agora quer ser pré-candidato. O Mandetta, em março de 2020, tinha 14% dos votos na pesquisa IPESP, na ocasião encomendada pela XP. Na última pesquisa agora desse mês de novembro, o mesmo Mandetta que tinha 14% aparece com 1% das intenções de voto. O Moro, em abril de 2020, tinha 18%. De lá para cá chegou a figurar na casa dos 8% e agora aparece com 11%, mesmo com todo esse auê, esse barulho em torno do seu nome. Huck já teve muito bem colocado, alguém que está na Globo e tal, já desistiu. Amoedo também já desistiu, teve ali com seus 4%. O Datena chegou a ter mais de 10% em alguns levantamentos, também já desistiu. João Dória, governador do estado de São Paulo, o segundo maior orçamento do Brasil, só perde para a União. Apareceu com 2% nessa IPESP, aparece em outras aí com 3%, 4%, 5%, como na Poder Data divulgada recentemente. E o Ciro, com todas as dificuldades, tendo que enfrentar gente na imprensa que vive criando descrédito em torno do seu nome, Ciro resiste. Então, se ele não tem decolado, tem mantido uma certa resistência, no patamar, eles vão renovar aqui de novo 10%, e em alguns momentos, por mais que a militância do Ciro gostaria de vê-lo com 20%, 30%, 40%, resistir tem a sua importância. E o Ciro tem alguns números que podem beneficiá-lo no futuro. Primeiro, que a preocupação do eleitorado é economia. A pauta econômica domina as pesquisas, e o Ciro tem um projeto que ataca justamente esse como o principal problema que o eleitor quer solução para 2022. O Ciro hoje é o candidato menos rejeitado entre os competitivos. E em potencial de votos, que é o voto com certeza nele e o poderia votar,
o Ciro está em segundo lugar, segundo a IPESP, perdendo só para o Lula. Então, tem sementes lançadas que podem render frutos no futuro. Ou também não podem, vamos aguardar e ver como que vai ser de fato quando a campanha começar, a televisão, debate, vai ser emocionante, viu, Reinaldo Azevedo? E um outro ponto importante, Ciro não só critica o Lula, como reconhece algumas vantagens. Inclusive, petistas pegam cortes em que o Ciro elogia o Lula e divulgam. Essa é a vida, você criticar o que deve ser criticado e elogiar o que deve ser elogiado. Agora, vale lembrar que o Ciro e Lula são concorrentes. Agora, quer que o Ciro vá para uma eleição negando e escondendo os erros do Lula e do PT a troco de quê? Então esse é um ponto importante para a gente refletir. Aí o Reinaldo diz mais, acha que o Moro vai pegar um pedaço dos votos do Lula. Ok, opinião que respeito, até porque vamos pegar dentro dos votos que o Ciro tem, pode ser que um pequeno percentual esteja com o Ciro, porque nesse momento via ele isolado em terceiro. Agora tem uma confusão, Moro aparece em terceiro numa pesquisa, depois é o Ciro que aparece, então eles estão meio que se revezando em terceiro lugar. Pode ter uma parcela agora que está meio confusa para onde que vai, mas o Ciro tem um eleitor, vamos chamar aqui de raiz, que não vai para o Moro nem a pau Juvenal. Então esse é um ponto importante. E as duas últimas pesquisas que saíram antes de eu gravar esse vídeo, Poder Data, Ciro cresceu 2 pontos nos 2 cenários testados. Num ele aparece em terceiro, à frente do Moro, no outro em quarto, 1 ponto atrás do Moro. E ele cresceu 2 pontos, segundo essa pesquisa, de outubro para novembro, mesmo com todo o Huawei em torno do ex-juiz. E na IPESP, o Ciro manteve os 9% no cenário que o Moro já estava. Então o Moro cresceu, nesse momento, não em cima dos votos do Ciro. Pode ser que aconteça? Pode. Até agora, isso não foi registrado. Aí o Reinaldo diz algo curioso, abre aspas, que não vai pegar tanto assim sobre os votos do Moro em relação ao Ciro. Mas o problema é que quando o cara está com 6 ou 7 pontos e alguém chega e ele tira 2, e aí você inviabiliza mesmo. É engraçado que o Reinaldo conhece a pesquisa da Poder Data, porque ele vive comentando sobre ela lá no seu programa O É da Coisa. E aí ele fala aqui 6 ou 7, sabendo que o Ciro teve 8 e 9. Alguém pode pegar o William, mas, cara, ficar pegando em detalhe 2 pontos que ele tirou em cada cenário. O que eu acho engraçado é que ele não erra para mais, é sempre para menos. Então o Ciro está com 8 e 9 na pesquisa que o Reinaldo adora e fala 6 ou 7. Ele não fala, por exemplo, 10, 11, que seria 2 a mais nos 2 cenários. Isso aqui eu achei realmente engraçado, viu, Reinaldo? E aí Reinaldo Azevedo finaliza sua fala dizendo: ou o Ciro retira sua postulação, ou ele estará ali. Nem acho que retira voto do Lula e no eventual segundo turno seus eleitores migram em massa para Lula. Bom, essa segunda parte realmente as pesquisas pegam os eleitores que declaram voto no Ciro, no eventual segundo turno, o Ciro não estando, migram realmente em massa para o Lula. Isso aqui é um fato, eu não vou questionar, embora exista parte do eleitorado do Ciro que fala Ciro ou nulo. Ok, não quero entrar nesse ponto porque aqui ele está correto, migram em massa não quer dizer migram totalmente. Agora, sobre o Ciro retirar a sua candidatura, olha, nós estamos a 11 meses das eleições, Reinaldo. Você disse há 11 meses de 2018, das eleições que elegeram Bolsonaro, que Bolsonaro não tinha chance. Então, ou seja, você tem experiência em errar análise, em errar previsões. E digo mais, o Ciro com a sua candidatura é essencial para o debate político que deve acontecer. Independente do resultado que tenhamos em 2022, o Ciro pode ser eleito? Pode. E o Ciro pode perder, isso faz parte. Agora, ele é uma voz extremamente necessária porque ele está clamando sozinho mesmo, contra esse modelo econômico e de governança. O Lula não pode nem criticar porque ele teve no poder 8 anos, escolheu a Dilma / Temer para sucedê-lo. Que moral o Lula tem para criticar o tripé macroeconômico? Para criticar toda essa bandidagem que está acontecendo aí no Congresso, enfim. Que moral o Lula tem para criticar isso? Nenhuma. E o Ciro representa uma ideia, um projeto extremamente necessário para o país, mesmo que você discorde, Reinaldo, eu sei que você é um liberal, é natural que tenha divergências. O Ciro é a voz que defende o nacional desenvolvimentismo e não se rende ao neoliberalismo, que só muda a roupagem de um governo para o outro, ora com a preocupação mais social com o Lula, ora sem preocupação social quase nenhuma, como nós temos com Bolsonaro. É uma voz que defende a reindustrialização e é só ele. Repito, Lula não tem nem moral para falar de indústria nacional, porque no governo dele o percentual da participação da indústria no PIB caiu, no governo Dilma também. E aí o Reinaldo conclui dizendo: acho que a postulação dele se mostra impossível, é mais um
que vive falando que o Ciro está morto, e o Ciro mantém ali dentro da sua média de 10%. Disse: não vejo como ele possa avançar. E conclui: o terreno natural dele era a esquerda. Para isso, o Lula não poderia disputar. Só que o Lula vai disputar, conclui. Eu entendo essa coisa do terreno de esquerda e direita, mas o povão mesmo, esse quer emprego, esse quer um salário digno, quer saúde pública de qualidade, educação pública, segurança. Esse não está preocupado se o Beltrano ou fulano é de esquerda ou de direita. Tem uma parcela que sim. Tem um percentual que, olha, eu só voto em candidatos de esquerda, e outro que fala só voto em de direita. Eu respeito esse eleitorado, respeito mesmo. Mas o povão que está aí sofrendo, ele quer proposta concreta. E o Ciro tem, colocada no seu livro, e não é só isso, não é só você fazer um programa, colocar no site, falar: acessem ali ou comprem o livro. O Ciro defende isso em entrevistas, lives, e isso é importantíssimo. E sobre essa questão do Lula ser candidato, e aí por estarem no mesmo campo da esquerda, embora o Lula presidente, fez um governo de causar inveja a muita gente da direita, pagando juros altíssimos, tendo Henrique Meirelles, que o Reinaldo Azevedo votou no primeiro turno em 2018, presidente do Banco Central, quem diria, hein? Governo dito de esquerda pega um banqueiro eleito deputado federal pelo PSDB na mesma eleição que o Lula foi eleito presidente e põe para dirigir, para comandar o Banco Central. Ê, Lula, velho, hein? Pois é, então assim, estão teoricamente no mesmo campo. E é claro que se o Lula saísse, isso beneficiaria a candidatura do Ciro, isso é um fato. Mas agora o Lula não pensa no Brasil, o Lula pensa nele e pensa no partido. Aí pode vir alguém aqui dar uma lacradinha assim, ó. Ah, mas onde se viu o líder nas pesquisas abrir mão da sua candidatura para apoiar quem está atrás? Sabe onde? Na Argentina. Cristina Kirchner fez isso. Liderava as pesquisas, percebendo ali que ela poderia perder num segundo turno contra Maurício Macri, um presidente neoliberal, ela simplesmente virou vice de Alberto Fernandes. Resultado: os dois ganharam as eleições. Bom, quanto ao governo que estão fazendo de lá para cá, aí já é uma outra história. Eu só trago isso para dizer: sim, tem gente que pensa no país, tem gente que defende um projeto para desenvolvê-lo. Ciro representa essa ideia. Já Lula teve a sua chance e todos os erros que ele cometeu, parte dos seus apoiadores simplesmente ignoram, tapam o nariz e dizem: tá tudo certo, não é hora de criticar o PT. Ciro não concorda com essa postura, faz as críticas ao PT, faz as críticas ao Bolsonaro e propõe um projeto de mudança no país. E essa mudança, que é o que 56% do eleitorado disse que quer, segundo a última pesquisa IPESP. Uma mudança completa. Ciro a propõe. Vamos aguardar e ver. Não tem nada definido, Reinaldo. Muita coisa pode acontecer e mais de 34% do eleitorado disse que só vai definir o voto nos últimos dias e 11% no dia da eleição. Então, tudo pode mudar, Reinaldo, e você sabe disso. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.